esvaziado, né, Bruno? Existe muita gente se aproveitando dos termos para usar isso como um rótulo, né, para trazer uma certa, não sei se é credibilidade ou se a pessoa está atrás de ganho de dinheiro, né? Não que as pessoas não possam ganhar, né? Não é julgando isso, mas os termos ficaram muito dilapidados. E aí a gente conversando ontem, eu e o Ícaro, o Ícaro colocou uma coisa que eu achei muito importante, né? Quando a gente fala em medicina funcional, diferente de uma medicina holística, né? Puramente holística, ela é uma medicina, porque a medicina holística, a princípio, é uma medicina que se utiliza de todas as estratégias existentes, existindo evidência científica ou não para aquilo, né? E une tudo, obviamente, para o bem do paciente, né? Tendo em mente, primeiro, não fazer o mal. Então, dentro dessa medicina holística, a gente pode usar estratégias que não têm evidência científica, mas que historicamente podem ser usadas, por exemplo, como iridologia, né? São ciências ainda sem alguma validação, vamos dizer assim, de método científico. Quando a gente está falando em medicina funcional, ou medicina, né, integrativa, funcional e tal, a gente está falando numa medicina holística, mas que se limita a usar aquilo que a gente tem um grau de evidência. Não precisa ser o grau de evidência máximo, mesmo porque 10% de tudo que se faz na medicina tem o grau de evidência máximo, mas tem que ter algum grau de evidência. E o Bruno é uma pessoa que consegue unir este pensamento com a evidência científica. Então, por isso que eu gosto tanto do Bruno, a gente se dá tão bem, a gente troca artigo o tempo inteiro, a gente conversa, né, Bruno? Porque a gente tenta fazer somente aquilo que existe pelo menos um grau de evidência que nos dê suporte, né? Para posteriormente a gente, obviamente, com responsabilidade, né? A gente ter, inclusive, armas para apresentar ao paciente, apresentar para conselhos, né? E tal e tudo mais. Então, Bruno, é uma honra estar com você aqui, você emprestar um tempinho seu e dos seus bebês para estar aqui com a gente. Bruno, se apresenta para quem eventualmente ainda não te conhecer. Imagina. Eu que te agradeço pelo convite, pela confiança. Sabe que é uma honra, um prazer estar em todos os seus projetos. Já disse que o convite seu é irrecusável. Então, é uma alegria para mim muito grande estar envolvido no teu curso e eu fico muito feliz mesmo. Bom, meu nome é Bruno, eu sou endocrinologista aqui em Brasília e fiz residência, fui treinado nos moldes tradicionais, então, com aquela resistência, com aquela visão um pouco cartesiana, um pouco, né, bondade, né, mas muito cartesiana, pautada em guidelines, e aconteceu que eu sempre, durante a minha residência, eu vi que a endócrino, ela estava muito chata. Eu falei, não é possível que eu vou ter que fazer isso aqui o resto da minha vida. E aí, quando a gente acaba buscando, né, caminhos um pouco diferentes, a gente acaba encontrando pessoas, né, com a mesma visão. Foi aí que a gente se esbarrou, mesmo estando longe fisicamente, a gente vai esbarrando com outras pessoas por aí, a gente vai formando esse grupo que hoje a gente tem, que é muito bacana. Mas foi justamente dessa necessidade de fazer o algo mais, né? Porque a gente não via resultado, a gente não via nada acontecer, a gente via mais do mesmo, e eu começava a ver as pessoas que estavam me ensinando, me treinando, desmotivadas com a profissão, com a especialidade, e eu falei, meu, não quero ter isso aqui para mim, que não é possível que é só isso, né? Não é possível que eu tenha que fazer só isso aqui, que vai ser assim o resto da vida. E aí, quando a gente começa a ter esse interesse, né? Desperta isso na gente, a gente vai atrás, a gente vê que é um mundo que se abre para nós e para os pacientes, né? E a possibilidade que a gente tem, os benefícios que a gente consegue perceber e fazer as pessoas viverem isso. E, ok, ganhar dinheiro em cima disso, mas acho que nada tem um gostinho maior e um valor maior do que você vê que uma pessoa melhorou, que uma pessoa tem uma qualidade de vida que antes não tinha.
que ela antes só sobrevivia, né? Ela não vivia, ela só vinha contando os dias para um dia tudo isso acabar. Então, é gratificante, né? É para isso que a gente fez medicina, né, Bruno? Oi, Para essa é a intuito. efetivamente fazer a diferença. Sabe que quando a gente fala, teve um alerta aí anos atrás, que foi até publicado em vários sites médicos, inclusive no Medscape teve uma publicação mostrando aí o grau de insatisfação do profissional de saúde com a sua profissão, né, o grau de burnout, e sabe que dentre as especialidades médicas, uma das primeiras em nível de burnout é o gastroenterologista. E eu fiquei impressionada nessa época quando eu vi isso. E por quê? Eu esperava quem? Né? O intensivista, né? O intensivista da UTI neonatal, né? Eu estava pensando em o oncologista, né? Uhum. Mas um dos primeiros lugares era o gastroenterologista. E por quê? Por causa da mesma coisa que você falou agora. Essa sensação de que você não provoca uma mudança real, né, na evolução do paciente. Era mais do mesmo, né? Era mais do prazol, era mais da medicação antiespasmódica, no caso da síndrome do intestino irritável, era mais do... E você deixava o paciente refém da medicação, sem melhora, inclusive avaliado por todos os questionários validados cientificamente de qualidade de vida, não havia melhora desta qualidade de vida, apesar de haver melhora dos sintomas. Então, o gastroenterologista foi se perdendo, no entanto que hoje é uma especialidade, na verdade está mudando isso, né? Mas de alguns anos para cá era uma especialidade que foi se esvaziando de médicos, né? Porque não se via uma motivação para se fazer essa especialidade, porque não se via saída, né? Nos últimos anos aí veio, principalmente motivado pela pesquisa dentro de microbiota, se viu uma nova opção, ou um novo ângulo de abordagem que poderia trazer algum insight novo e tal, e foi efetivamente extremamente, na verdade, nem é explorado, né, mas pela indústria e tal, essa questão do probiótico, né, hoje que é uma indústria milionária comandada pela Nestlé, né, no mundo. Então, assim, a gente sabe que tem muita coisa boa, mas também tem uma motivação que é puramente econômica também, né? E hoje a gente se propôs a falar de uma das coisas que também aumentou muito nos últimos anos, que é a síndrome metabólica, né? E obesidade. E quando a gente fala em endocrinologia, a primeira coisa que vem para a gente em mente, né? Mas, apesar de todos os estudos e da gama de profissionais trabalhando com isso, com a obesidade e a síndrome metabólica, a verdade é que a população está cada dia mais obesa e mais inflamada, né? Aqui você coloca qual seria a culpa, né? De quem seria a culpa ou qual seria a principal razão disso, Bruno? Bom, primeiro que houve uma mudança muito grande, lógico, ao longo dos anos, revolução industrial, tecnologia e tudo, para os hábitos, né? Porque por mais que os anos tenham se passado, o DNA continua o mesmo com relação à parte do metabolismo. Então, tem coisas que a gente deveria continuar fazendo que a gente não faz, que é a questão do se exercitar, porque naquela época nós andávamos 15 quilômetros para caçar bicho, a gente não comia, por exemplo, após o pôr do sol, a gente tinha um hábito muito mais diurno, a gente tinha uma alimentação muito mais voltada, né, para carnes gordas, para vegetais da época, frutas da estação. Hoje você tem frutas geneticamente modificadas para durar o ano inteiro, que são mais doces. Você tem um monte de coisas que tinham mais periodicamente... palatáveis, né? Mais palatáveis, assim. Então, na verdade, nós não nos adaptamos a esse mundo de hoje. Então, é uma questão de adaptação. E o que causa mais estranheza é que quanto mais informação se tem, né, políticas públicas de atividade física, façam isso, façam aquilo outro, e a coisa não melhora, a coisa só piora. Quando você vai olhar as previsões para daqui 10, 15 anos, o número de obesos só aumenta, as pessoas cada vez desistindo, 80% das pessoas que tentam fracassam, desistem e não persistem, são
alguma coisa está errada, que quanto mais a gente estuda, menos sucesso a gente tem. Então, além da gente ter esquecido questões dos hábitos, né, que a gente nós tínhamos anteriormente, essas políticas, às vezes, equivocadas e muito lineares, sabe, Dê? Principalmente com relação à questão dietética, aquela coisa amarradinha, come de 3 em 3 horas, ou então coma menos do que você gasta, como se o corpo fosse linear, né, como se fosse algo físico, algo lógico. E aí a gente vê que as coisas não batem dessa forma. E então parte é disso, né? E parte realmente do lobby, né? A indústria fazendo propaganda realmente sobre alguns alimentos que até pouco tempo atrás açúcar não era nada nada maléfico, era só apenas uma caloria vazia. Pouco tempo atrás a propaganda era essa. Então depois não, vamos trocar para frutose, que a frutose não aumenta a insulina e tal. E aí começou aquela coisa toda. E aí hoje a gente tem essa população digamos, com algum conhecimento, mas que não funciona. É o que a gente chama de obesidade cerebral. Junta um monte de coisa, mas nada daquilo para pôr em prática para realmente reverter uma situação que é a real pandemia, né? É a obesidade. Exato. E é uma das principais aí causas de agravamento, inclusive na pandemia, né? Eu acreditava que durante a pandemia a gente ia pegar o desafio que era, né? A pandemia mesmo, né? Essa questão de uma infecção nova por um micro-organismo que não se sabia muito, ia pegar esse desafio e usar como trampolim, vamos dizer assim, para a modificação dos seus hábitos de vida, né, da sua composição corporal e tal. E, na verdade, não foi o que aconteceu. A própria Associação de Gastroenterologia Americana, né, a AGA, ela lançou agora, recentemente, né, ela noticiou um artigo publicado no The Lancet, que está fechado, mas a gente tem um resumo do artigo, que fala que foi um artigo aí, na verdade, um estudo prospectivo que avaliou a população aí nos últimos 10 anos e viu que houve um aumento da incidência da esteatose hepática, né, de mais ou menos 27% para em uma média de 32% da população mundial, chegando nos homens a 39% da população masculina. De forma que a própria AGA vem, nos últimos anos, tentando mudar o termo esteatose hepática não alcoólica, né, para esteatose hepática da síndrome metabólica, né? Porque, na verdade, é uma síndrome, né, que acompanha esta esteatose hepática, que pode evoluir aí em mais ou menos 7% dos casos para a esteatohepatite, a fibrose hepática, né? Então, nós temos todo o conhecimento, só que isso só evolui negativamente, né? E aí a gente tem descoberto nos últimos anos que o sistema digestivo pode ser uma das saídas para a solução da síndrome metabólica e da obesidade. Com isso, a gente descobriu aí, com o foco no sistema digestivo, nós descobrimos mais de 2 dezenas de hormônios intestinais que trabalham também no processo de procura e digestão do alimento, né? E é muito interessante, eu dou uma aula de obesidade na pós, em que eu mostro, né, que a gente, dentro desses hormônios aí, a grande maioria desses hormônios estão muito mais relacionados à saciedade do que à procura do alimento. E mesmo assim a gente está num desbalanço, né? A procura do alimento, ela tem como base algumas dicas, né, para a gente procurar o alimento, para a gente ter ação, inclusive, cerebral, né, desses hormônios orexígenos, né, para a procura do alimento. Um dos hormônios, que é a leptina, né, que também é um hormônio aí da saciedade, ele é produzido pelo tecido gorduroso, mas todos os outros que estão envolvidos com a saciedade são produzidos no sistema digestivo. Então, a gente tem muito mais, né, no sistema digestivo do que no resto do corpo. E por que isso acontece? Porque o sistema digestivo, como ele tem uma capacidade limitada de processamento alimentar,
ou seja, digestão e absorção e processamento para eliminação, a gente não pode comer desenfreadamente, porque o sistema digestivo não tem competência para lidar. Por isso que ele mesmo trava o continuar da digestão. E aí surgiu o primeiro deles aí, que é o GLP-1. Então, eu queria falar para você, eu queria saber contigo, hoje, como que a gente está aí no uso dos análogos do GLP-1, pensando em síndrome metabólica e emagrecimento? Não, de fato, o carro-chefe, né, da terapia medicamentosa. E eu lembro quando eu estava preparando uma das aulas, até um dos slides que eu estava ensaiando para colocar na aula da pós, era mostrando que o intestino ele passou o tecido adiposo como órgão endócrino maior do corpo, pela quantidade de hormônios e peptídeos que ele produz. Né? Então, e uma coisa que você falou interessante é que a questão dos hormônios, os orexígenos e anorexígenos, na verdade nós temos um apenas, que é o orexígeno, que é a grelina. A grelina, né? Que também é produzida no sistema digestivo. Pois é, o resto tudo é anorexígeno. E mesmo assim a gente está nesse descontrole louco. E o grande boom do processo de emagrecimento e tratamento da síndrome metabólica foi, de fato, a descoberta dos peptídeos intestinais, porque antes a gente era focado em neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, aí usava lá fluoxetina, sertralina, bupropiona, não sei o quê, porque a gente entendia que era algo meramente neuronal, né? Nervoso, de transmissão nervosa. Só que a gente acabava abordando apenas um aspecto, né? Do comer, que é o comer meio compulsivo, aquele comer hedônico, né? Aquele comer recompensa. E quando a gente descobriu os análogos, né? O GLP-1, o GIP, por aí vai, foi quando a gente realmente viu uma esperança da gente vencer a real pandemia, né, que é a obesidade, quando a gente começou a ver resultados mais expressivos, porque antes considerava uma medicação como sendo eficaz se você perdesse 5% do peso em um ano. O que é 5% para alguém que pesa 100 quilos, sabe? Em um ano? E aí nos deu essa esperança, e aí a gente começou a perceber que, na verdade, a gente estava tentando encontrar uma maneira de simular os efeitos metabólicos, né, e não anatômicos, numa cirurgia bariátrica, que é o que acontece, que é a intervenção com mais resultado, né, de ter perda ponderal, e além, lógico, daquela amarração anatômica toda que existe, você muda a dinâmica dos peptídeos intestinais para que realmente a pessoa perca peso. E a gente tenta agora fazer isso de uma forma artificial com as drogas. Então, foi assim que a gente conseguiu ter respostas um pouco mais satisfatórias, mesmo assim ainda não suficiente, mas as pesquisas agora estão todas voltadas para isso, para intestino, para que mais que aquele troço produz que a gente não está sabendo. Exato. E a gente começou a associar essas substâncias com mecanismos de ação diferentes para potencializar a terapêutica, que continua sendo frustrante, mas antes era de dar dó. Então, E a gente acabava tendo que lançar mão de coisas que tinham tantos efeitos colaterais que se tornavam muito difíceis a longo prazo de serem mantidas, né? Porque ninguém ia ficar nervoso, né? E perdia muita massa muscular também, né, Bruno? Acabava sendo um tiro no pé, vamos dizer assim, né? Mudava o peso, mas piorava a composição corporal. E aí a gente vê, né, hoje, apesar de eu não gostar de que a gente se baseie a gastroenterologia funcional apenas em microbiota, porque há uma tendência a gente querer ir atrás da microbiota, porque a princípio parece que é mais fácil da gente modular. Não, eu vou lá e faço um probiótico e está tudo resolvido, né? Então é sedutor, né? Porque a gente tem ainda aquele modus operandi de querer achar a pílula mágica, o santo graal, aquilo que vai resolver tudo sem eu precisar fazer nenhum outro tipo de ajuste, né? Infelizmente isso não existe, né? Mas a gente sabe com relação à microbiota que apesar dela ainda não ser a vedete aí da vez, quando a gente fala em síndrome metabólica e emagrecimento, existe um papel muito importante dos micro-organismos, especialmente os micro-organismos intestinais, neste mecanismo de obesidade. Isso a gente sabe por algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente sabe que existe um conceito de obesidade transmissível. E isso vieram com os estudos aí dos ratinhos, né, em que eu pego um ratinho idêntico ao outro, geneticamente falando, né,
Então, o que a gente, que são, obviamente, são cobaias, né, de laboratório, que são geneticamente idênticas. Então, eu pego uma microbiota de um que foi mantido com uma dieta, com uma características obesogênicas e tal, e sob estresse, sob outros aspectos, eu pego a microbiota deste rato e faço um transplante fecal para um rato magro, e esse rato magro começa a ganhar peso. Uhum. E aí eu faço, portanto, aí uma transmissão de obesidade através de um transplante fecal. Então, como que a gente explica isso? Existe, sim, alguma coisa relacionada a essa microbiota que seria obesogênica. Né? O que você tem aí, Bruno, a respeito desse assunto para a gente? Não, de fato, é muito sedutor a questão da microbiota. E eu lembro que quando a gente estava estudando essa questão do intestino e tudo mais, tem muito trabalho mostrando, né, que tal cepa, tal probiótico, tal não sei o quê, favoreceu perda de peso e tudo mais. Mas, de fato, é isso que você falou, que é uma maneira muito simplificada da gente considerar as coisas, porque não é só a presença, né, de uma microbiota diferente que vai fazer com que a pessoa emagreça. Ok, é a presença daquele micro-organismo ali, com o que ele produz, com o que ele metaboliza e qual vai ser a resposta do intestino à presença daquilo tudo, que vai gerar no final aquela resposta. Então, existe, na verdade, uma série de informações que a gente precisa cruzar e que a gente hoje não tem acesso. Por isso que eu sou um pouco resistente a esses exames que você tem que ver. Qual é a microbiota? Porque, assim, muda com qualquer coisa. É extremamente sensível. Se você mudar lá o tipo da dieta, se você cruzar lá com outra coisa, ou seja, é só com inteligência artificial para você ter essa informação precisa. Mas que nos dá realmente uma esperança de ter uma opção a mais no nosso pequeno arsenal, porque era algo que a gente não vislumbrava até então. A gente não mexia com o intestino. Eu lembro na minha residência, ninguém perguntava para o paciente como é que ele está indo ao banheiro. Não se pergunta isso. Não se perguntava isso. Como é que é seu cocô? A pessoa nunca perguntou isso na vida. E teve uma vez que eu me surpreendi, uma vez que uma paciente se surpreendeu porque eu perguntei isso. Eu falei, mas né? Uma coisa tão elementar, mas que para a gente mas para o resto das pessoas, não. Então, é realmente muito sedutor essa questão também dos probióticos para poder emagrecimento, porque existem alguns estudos realmente randomizados com tal cepa, com tal isso, mas mas a gente tem muita coisa para ver ainda, né? Assim, a gente está muito ali na superfície para bater o martelo em alguma coisa. Exato, e eu vou te dizer algumas razões para isso, Bruno, né? Em primeiro lugar, os estudos, quando a gente estuda uma cepa X, vou dar um exemplo aí, né? Lactobacillus reuteri, né? Nós estamos estudando uma cepa que ela tem nome e sobrenome, né? Então, esta cepa é uma cepa criada em laboratório, ela tem um registro. Então, não é qualquer Lactobacillus plantarum ou reuteri que vai ter esse efeito final, teria esse efeito final. Né? Então, em primeiro lugar, isso. Muito cuidado, né, com a extrapolação de resultados de um estudo científico para fazer uma reposição de um probiótico e ter esse mesmo resultado. Então, em primeiro lugar, isso, não dá para a gente extrapolar, na maioria das vezes, a não ser que eu tenha aquela cepa, né? Em segundo lugar, a interação da microbiota é muito dependente da genética do indivíduo. Então, tudo depende de como o indivíduo vai receber aquela microbiota. Então, eu posso ter indivíduos que vão ter uma resposta excelente e outros não vão ter resposta nenhuma. Vai ter gente que vai conseguir deixar esse micro-organismo colonizar. Tem outras pessoas que são totalmente resistentes à colonização, então fica um cocôzinho bem caro, né, no fundo, porque a pessoa está tomando e está saindo, né? Então, não coloniza. E, além disso tudo, a gente tem ainda as características genéticas, não só da instalação dessa microbiota, mas do metabolismo individual. Então, eu acredito que a gente ainda não está no momento de fazer estudos com microbiota e tirar alguma conclusão daquilo. Por isso que eu também não peço, Bruno, os exames. Eu acho que ainda é muito incipiente.
A gente está estudando, a gente tem cepas muito específicas só que a gente tem estudos. Não podemos esquecer que a microbiota ela não é só composta por bactérias. E aí a gente tem as leveduras e principalmente os parasitas e os vírus, né? E os vírus, como que eu faço a identificação? Uma vez que eles são seres, né, intracelulares. Eu só vou conseguir ver se o vírus está dentro de uma outra bactéria, nós não temos tecnologia ainda, né, para pegar todo o microbioma, né, que está ali numa amostra de fezes, né? Então, e identificar esses vírus, né, que colonizam bactérias, e os vírus que colonizam a própria célula do hospedeiro, né, que aí é uma outra relação também. Então, eu realmente acredito que a gente ainda não está nesse nível, né? E aí a gente entra com a possibilidade, por exemplo, do transplante fecal para tratamento de síndrome metabólica. A gente já tem estudos com essa possibilidade. Então, como a gente falou do ratinho aí, de transportar uma microbiota do rato obeso para um rato magro e ele ganhar peso, também fazer ao contrário. Pegar uma microbiota do ratinho magro ou de um indivíduo magro, transportar esta microbiota para um indivíduo obeso e esse indivíduo perder peso. O que a gente não tem ainda é por quanto tempo isso seria suficiente para causar e manter a perda de peso. Mas qual é o principal fator quando a gente fala em microbiota e síndrome metabólica? É um fator que a gente chama de endotoxemia. É a presença de aumento de circulação sistêmica de componentes microbianos que levam a um grau de inflamação crônica subclínica. Isso vai depender da permeabilidade intestinal, das características dessa microbiota. E aí eu quero entrar numa coisa que você fala na aula, que eu fiquei matutando pra caramba, que é, você falou assim, en passant, que a gente sabe que existe um grau de inflamação crônica subclínica que é característico da síndrome metabólica. E muito a gente pode pensar, será que o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Foi a síndrome metabólica que levou à inflamação ou foi essa inflamação crônica que foi a que gerou a síndrome metabólica? Mas você até comenta que já existe aí, né, um insight para reduzir inflamação e perder peso. Né? Então, como uma das formas de perder peso, me conta melhor sobre isso. Por conta do seguinte, Denise, se a gente pensar que síndrome metabólica, obesidade de forma geral, a gente tem um acúmulo muito mais de uma gordura visceral. O que acontece com esse tipo de acúmulo? Esse acúmulo de gordura visceral, o adipócito, ele faz uma hipertrofia. Na gordura subcutânea, que é aquela gordura de quadril, coxa e glúteo que vocês, mulheres, têm, o depósito ali está por hiperplasia. Então, é só multiplicação de células. A visceral é hipertrofia. E ela cresce indefinidamente. Então, enquanto tiver, ela vai inchando, inchando. Até que o suprimento de sangue para o adipócito não é suficiente. Então, ele morre. No que ele morre, ele apodrece. E aquilo ali gera uma inflamação. Então, tudo começa dali. E aí, a inflamação crônica subclínica vem por parte dessa gordura visceral, e aí a gente perpetua o ciclo, porque o processo inflamatório por si só dificulta a sinalização de insulina, se a insulina não faz efeito, resistência insulínica e tudo que vem como consequência disso. Então, ok, ele engordou porque ele comeu, mas veja que na sequência, não foi apenas o fato de estar com excesso de gordura, mas foi pela inflamação que aquela gordura em excesso causou. E aí piora o quadro e potencializa muito a injúria primária. Então, se eu consigo atuar na inflamação, de forma geral, eu estou abordando uma das entradas de piora ou de persistência no quadro de obesidade. E por isso que a gente tem que atuar muito ali em cima, porque está na gênese da resistência insulínica aquilo ali. E ninguém consegue emagrecer com resistência insulínica. Não adianta. E está a inflamação ali no meião. E aí você até comenta, por exemplo, que já existe aí uma corrente de uso, por exemplo, de anti-inflamatórios e corticoides em baixa dose. Exato. E existe essa visão, inclusive parte dos análogos que estão sendo estudados
é uma associação, por exemplo, de GLP-1 com dexametasona, por conta da inflamação que acontece no corpo, mas principalmente em nível hipotalâmico. Então, essa inflamação hipotalâmica faz com que você fique insensível a esses hormônios que dão saciedade. Então, por mais que eles estejam altíssimos, você não tem um efeito deles, que é a saciedade. E aí, quando você reduz, né, a inflamação e você realmente desinflama aquele hipotálamo, ele fica mais responsivo ao hormônio sacietógeno e você consegue parar de comer. Mas tá muito voltado para isso, a inflamação como um dos pilares básicos da obesidade aí. É por aí mesmo. Olha só, e quando a gente entende que uma das bases da inflamação é um sistema digestivo desequilibrado, então a gente entra novamente aí, não só em microbiota, mas um sistema digestivo que abriga partículas alimentares pouco digeridas, que isso é um problema seríssimo atualmente, né? E isso acontece por uma série de razões, pelo envelhecimento da população, por uma dieta que o corpo não sabe digerir, né? Porque, do ponto de vista evolutivo, nunca teve contato com aquele material, né? Excessivamente rico em produtos alimentícios, corantes, aromatizantes, emulsificantes. A gente tem aí os emulsificantes como fomentadores desse processo também, conservantes, né? Tudo aquilo que a indústria alimentícia lança a mão atualmente. Então, isso são substâncias que o nosso corpo não aprendeu a processar, né, ao longo da nossa evolução. Então, existe uma tendência à sobra alimentar. Além disso, a população envelhece, né? O que envelhece o sistema digestivo também, ele vai perdendo a capacidade, né, total que ele tinha de processamento de alimento, e ninguém diminui o que come, né? Na mesma proporção, né? Além disso, a gente vive a epidemia de estresse crônico, que por si só, né, estimula o sistema nervoso simpático, que é inibitório de secreções digestivas, de irrigação sanguínea digestiva, de fornecimento de ATP para o funcionamento das bombas e absorção, né, daquilo que foi digerido. Então, está todo mundo vivendo um sistema digestivo inibido. Com isso, sobra alimento sem digestão, essas partículas alimentares grandes são estimulantes de resposta imunológica, e aí eu fico estimulando uma resposta imunológica que é a raiz aí também, né, de processos inflamatórios crônicos, né, porque o sistema imunológico fica o tempo inteiro sendo ativado. Aliado a isso, eu tenho os mecanismos de aumento de permeabilidade intestinal, né, por vários mecanismos associados, e ainda eu tenho uma grande chance de ter uma microbiota disfuncional pelo uso excessivo de antibióticos, pelo uso de medicamentos. Então, a gente está falando em medicamentos aí, por exemplo, hoje é um problema de saúde pública nas Américas, mas principalmente nos Estados Unidos, o uso de medicamentos para dor, os analgésicos, opiáceos, né, que também alteram motilidade digestiva e permeabilidade intestinal. Então, o uso de anticoncepcionais orais, né, o uso de os organos clorados e fosforados que são colocados nos alimentos, que também alteram a composição da microbiota. Tudo isso junto é um baita caldeirão de inflamação. Então, nós temos... Não, a gente tem novamente... mais, é uma pressa danada, ninguém para nem para mastigar mais. Exato. Ninguém nem mastiga, né? Como é que o sistema digestivo, tadinho, vai lidar com esse alimento, né? E mexendo em celular, ou seja, a pessoa não está prestando atenção no que ela está fazendo mais, é o tempo todo... E aí pronto. Uma coisa bem básica, né, Denise? Bem básica, exato, que ninguém faz, né, Bruno? Infelizmente... Porque tá nessa vida louca, né? Tá num estresse absurdo, não desliga, né? Não tem o que a gente chama aí, né, de equilíbrio, né? O 80-20, né? Tem que ter uma saidinha, tem que ter alguma coisa para você desligar, um hobby, uma atividade lúdica, uma atividade de, por exemplo, voluntariado, né? Alguma coisa que fuja daquele
daquela vida louca de só trabalho e tal, estresse, eixo, HPA, fight or flight, né? Então, assim, tá todo mundo estressado o tempo inteiro, comendo, né, sem nenhuma consciência, livre demanda, né? E normalmente livre demanda de alimentos que são muito fáceis de encontrar, né? Então, que eu encontro ali na lojinha da esquina, no fast food, né? E palatáveis, né? Excessivamente palatáveis, muito gostoso, muito rápido. E aí eu vou lá, como nessas condições, e aí o sistema digestivo, como o Bruno colocou, que o processo inflamatório também está na raiz, né? Da manutenção, principalmente, dessa obesidade. Né? Então, se eu não diminuir a minha inflamação, eu também não consigo controlar. E tem um desafio, né, Bruno, que eu ia te perguntar, porque e isso eu acho que assim, quem descobrir a saída final para isso vai ficar realmente milionário, porque assim, emagrecer até que é factível. Agora, manter, qual é o problema na manutenção da perda do peso? Essa inflamação? É a inflamação, mas é algo antifisiológico, né? Emagrecer para o organismo, como eu falei, a parte relacionada ao DNA do metabolismo, ela é idêntica a 50 anos atrás. Então, naquela época, se eu perdesse gordura, era um sinal de agressão, é uma ameaça. Falou assim, ele vai morrer. Ele não pensa que eu estou fazendo aquilo de propósito, ele pensa o seguinte, está faltando alimento. Então, num curto prazo, ok, você mobiliza ali gordura para poder você sobreviver, mas quando você permanece em restrição calórica, caso essa seja a estratégia que você optou, o corpo vai lançar mão de quê? De aumentar o hormônio orexígeno que você tem, reduzir todos os anorexígenos e não deixar com que você perca mais gordura, porque para ele você está morrendo. Então, como o cérebro e o organismo de forma geral pensa sempre no modo sobrevivência, ele quer que você permaneça o mais gordo possível e o mais sedentário possível. Por quê? Poupe energia. Porque assim, numa catástrofe, você tem chance de sobrevivência. Ele não se atualizou. Nosso sistema operacional está o mesmo. Então, esse é o maior desafio nosso, porque perdeu? Então, tudo que eu puder fazer agora para te devolver todo o peso perdido, eu vou fazer. A gente costuma brincar não, a gente fala para o paciente mesmo, olha, para cada quilo perdido é 1 ano, para você convencer o seu organismo de que agora o seu peso é outro. Não que vai ficar 1 ano em restrição, mas é para dar esse exemplo de que é uma mudança comportamental, senão não vai adiantar. E essa senão é parte... ele vai ter a tendência a voltar, né, Bruno? Uma parte disso, Bruno, é por causa da perda da massa muscular nesse processo? Sim, principalmente quando o processo de emagrecimento é feito através de restrição calórica eminentemente, tá? Esse pensamento linear de que é comer menos do que se gasta. Isso funciona do curto prazo, porque depois o corpo vai começar a sacrificar a musculatura para preservar a gordura. E aí você realmente perde a massa muscular, desacelera o metabolismo, e aí pronto. E aí você junta tudo que não deveria para você começar a ganhar tudo de novo. Então, é uma atenção que a gente tem que ter demais, é a preservação de massa muscular. E ficar atento nisso, por conta da consequência disso, do ponto de vista metabólico, funcional, e por aí vai. Mas massa muscular tem que ser preservada, né? E construir músculo é um processo que demanda energeticamente muito do organismo. Por isso que eu falo, vai fazer musculação. Não, fazer corridinha na esteira. Eu falei, não, moço, vai puxar ferro, porque construir músculo demanda muito. E se você não usa o músculo num processo de emagrecimento, seu corpo ele vai simplesmente olhar para cá e falar assim, você está aqui ocupando espaço e ninguém te usa. Sai você, deixa a gordura. E aí a pessoa vem feliz porque está 5 quilos mais leve na balança. Mas desses 5, 1 foi gordura, 4 foi massa muscular. E aí, na hora que ele vai ganhar o peso, ele vai ganhar a gordura, não vai ganhar massa. Né? Sabe que falando aí em sistema digestivo, na minha aula aí, né, de obesidade e hormônios intestinais, alguns hormônios que se adaptam à perda de peso, que inclusive foram estudados muito a partir da cirurgia bariátrica, como você falou, essa mudança do padrão de secreção de alguns hormônios intestinais, se a gente fizer uma dieta restritiva e por longos períodos, esses hormônios também se adaptam. Né? E por quê? Porque o sistema digestivo começa a falar, vai faltar alimento
né? Para eu manter a minha permeabilidade, para eu manter o funcionamento do meu sistema imunológico, intestinal e tal. Então, ele também tem uma tendência a diminuir a secreção desses hormônios orexígenos, né? Uhum. Anorexígenos. Mas tem um estudo que mostra que se eu mantiver a atividade física, eu mantenho a secreção desses hormônios anorexígenos. Então, a atividade física teria um efeito também sobre o sistema digestivo, estimulando a produção desses hormônios que são anorexígenos. Então, teria um trabalho aí na manutenção da perda de peso. Então, assim, a saída, obviamente, não é mais como era antigamente, a gente achar que é apenas a gente fazer uma restrição calórica, uma restrição, né? E infelizmente, a medicina trabalhou muito tempo dentro disso, né? Vamos restringir, restringir, restringir. E aí, o que acontecia? A gente acabou vendo que não dava certo, porque na hora que você parava de restringir, dobrava o peso, né? Ou seja, ele não voltava só para o estado inicial, né, Bruno? Sim, não, ele vai o dobro mesmo, porque existe uma resposta que a gente chama de fat overshoot, que é o seguinte: quando você perde a gordura e a massa magra junto, o processo de reganho ele só vai parar quando você recuperar a massa magra. Só que antes de você chegar na massa magra que você tinha antes, a gordura já passou e muito do seu basal. Uhum. Você continua ganhando gordura e o processo ainda não se encerrou de reganho. É até você recuperar a massa magra todinha. E Olha aí que a pessoa, interessante, eu não aí a sabia disso, pessoa, não. e a pessoa simplesmente, por isso que ela ganha mais do que ela estava antes. E E é aí por ninguém. isso que eu vi alguém perguntando aí outras atividades, assim, e por isso que o Bruno falou do exercício resistido, né? Que é a musculação. Porque é ela que vai, né? O desafio do peso é que Uhum. faz você conseguir voltar com essa massa muscular mais rápido, né, Bruno? Não, sim. Na verdade, por conta do seguinte, Denise, com relação à prescrição do exercício, o que a gente conhecia, né? Não, vai fazer a esteirinha, vai fazer a caminhada, né? Vai fazer aquela coisinha leve, aquela coisinha bacana. Ok, durante aquela atividade de baixa intensidade, de fato, você usa a gordura como fonte de energia. Só que aquilo ali, primeiro, é uma quantidade pequena, porque a intensidade do exercício é muito baixinha. E segundo, é aquele pensamento linear que eu estou falando. Porque se eu usei a gordura durante o exercício, qual que vai ser a reação do meu corpo quando eu parar o exercício? Ele vai olhar e falar assim, faltou meu estoque aqui, eu vou repor isso aqui e fazer um pouquinho a mais. É o Uhum. mesmo princípio da musculação. O que é a musculação? Durante o exercício, você destrói o músculo e depois que você para, né, no seu descanso, você Uhum. reconstrói o que você fez e faz a mais. Essa é a hipertrofia. E a mesma coisa acontece na gordura. Então, quando eu falo para se fazer musculação ou alguma outra coisa de alta intensidade, é porque durante um exercício como esse, eu não uso a gordura. Eu vou usar outra fonte de energia. E aí, quando eu vou reparar os estoques de glicogênio muscular, por exemplo, só que o meu corpo ele vai mobilizar a gordura para isso. Eu vou enganá-lo, digamos assim. Falo, não usei gordura, usei outra coisa. Aí eu falo assim, opa, então deixa eu consertar isso aqui. Uhum. Então, não é Então, essa assim, não coisinha pode de... ser qualquer atividade física, né, Bruno? Não, não. Inclusive, se você for olhar mesmo, tem estudo mostrando que o aeróbico piora. Uhum. Piora. Sabe? Mais dificulta do que ajuda em qualquer coisa. Mas a gente está, assim, é uma briga constante com a galera lá de trás que continua batendo martelo, aeróbicozinho e tal, não sei o que, restrição calórica, e a coisa não anda, a coisa não está melhorando. O aeróbico ele pode ser usado no sentido de melhorar, por exemplo, a sua saúde cardiovascular, né? Sim, falando Inclusive para aqui. você ter mais resistência no treino Exato, resistido, exato. né? Para você aguentar mais o peso e tal, né? E Sim. Bruno, falando nisso, essa semana deu uma maior confusão no Instagram, que foi a questão de dieta carnívora, tira carboidrato, põe carboidrato, carboidrato precisa, carboidrato não precisa, não, eu vivo de jejum e tal, e tenho músculo. Eu não sei se você acompanhou essa polêmica dessa semana aí. E aí eu até conversei com o Muzi essa semana a respeito desse assunto, né? Ninguém é unânime em falar qual é a dieta que resolveria o problema, né? Não, até porque ninguém vai se atrever a isso, e até porque a gente não pode generalizar esse ponto. Mas se a gente for realmente voltar da questão evolutiva, do ponto de vista metabólico,
Usa-se o carboidrato porque é fonte de glicose. Pessoal, a gente constrói glicose se a gente não tiver nada. O corpo sabe construir glicose. Agora, eu não construo eu não faço o inverso, por exemplo. Então, a real necessidade, a real importância do carboidrato, ok, existe. Só que eu, particularmente, acho que um dos grandes vilões, de fato, é o carboidrato, sim, mas da forma pós-revolução industrial, da forma ultra refinada, da forma apelativa, e como se foi trazida para o nosso dia a dia hoje. Porque não era assim que a gente comia o carboidrato da época, e nós não éramos gordos assim. E quando você observa as tentativas em estudo de simular as dietas diferentes, se você colocar, e teve um estudo recente, botaram um cara para comer 5.800 calorias, ou seja, se contar caloria para ele engordar, e ele fez 3 dietas distintas, uma baixa em carboidrato, uma baixa em gordura e uma vegana. E ele ganhou 4 quilos na vegana, 7 quilos na baixa de gordura com alta em carboidrato, e na de baixa carboidrato e alta gordura ganhou 1 quilo e perdeu 3 centímetros de gordura. Ou de cintura, desculpa. De cintura. Então, com a mesma quantidade de calorias. 5.800 calorias. Então, que conta é essa, né? E quando a gente vai observar na história da obesidade, tem um ponto onde essa coisa começa a subir de forma indefinida e de forma indiscriminada, que é a partir realmente da Revolução Industrial. E aí, qual foi o movimento? O que teve ali? Bom, amigo, bota essas coisas aqui para a gente comer, esse negócio aqui com cheio disso, cheio daquilo outro, refina isso, refina aquilo. E aí o resultado está nesse aí. Mas enquanto a gente continuar negando isso aí e achando que não, é uma dieta equilibrada assim, mas ela está totalmente desequilibrada, que a gente não comia assim. Exato. Não é uma dieta para a qual nós fomos feitos, né? Eu gosto muito das características da chamada dieta mediterrânea, porque é uma dieta equilibrada, vamos dizer assim, né? Não tem excessos, mas o que é principal quando a gente fala na dieta mediterrânea é que a dieta mediterrânea é um estilo de vida. Ela não é apenas uma dieta. Né? Tem outras coisas que envolvem, que é o que eles chamam de slow living, que é aquele viver mais lentamente, com menos estresse, consumindo os alimentos que são produzidos próximos da onde que são consumidos próximo da onde são produzidos. Então são alimentos frescos, né? Tem uma relação familiar, até a forma como é preparado esse alimento, né, em baixas temperaturas, com mais caldos, as porções não são muito grandes, né, a refeição é um acontecimento social muito mais do que uma questão que envolve apenas saciar a fome, né, e infelizmente tem sido perdida a dieta mediterrânea, inclusive nos países que vivem no Mediterrâneo, ali, sul da Itália, França, Grécia, né, que são os países mais característicos dessa dieta, né, alta em gorduras poliinsaturadas, do azeite, as castanhas, né, os peixes e as frutas e tal, mas tem cereais integrais e tudo mais, mas tudo numa quantidade mais moderada, né? Eu acho que hoje o que a gente está em dificuldade é conseguir moderar as porções. Você pode ir, você vai para os Estados Unidos, né? Esses países em que há uma alta densidade de obesos, você vê que as porções elas são muito grandes. Né? O tamanho das porções são muito grandes, né? Então é só você ir, por exemplo, né, nessa de café aí que muita gente gosta, né? Comece em 300 ml, né? Então é de 300, 400, 500 e o que a maioria das pessoas não sabem é que o estômago de um adulto tem em média máximo de 500 ml de capacidade. Então, quando eu começo a colocar mais volume dentro desse estômago, ele funciona como uma bexiga. Ele distende para acomodar. Aí ele volta, ele distende, ele volta. Se eu ficar insistindo, ele distende, mas ele não volta ao tamanho original. E aí eu tenho estômagos grandes que só vão identificar a saciedade quando eu dilatar naquele tamanho. Então, um dos grandes problemas
é o tamanho das porções. E aí vem o que a gente está agora, falando muito em síndrome metabólica, emagrecimento e tal, que é o jejum. Qual a sua opinião a respeito do jejum? Gosto da estratégia, né, quando bem indicada, e quando bem feita, no sentido de horário. O que a gente vê? A pessoa fala para mim, fala, eu faço jejum intermitente, me dou super bem. Eu falei, como é que você faz? Eu como lá por 10, 10 e meia, acordo, pulo o café da manhã, almoço 3, 4 da tarde. Eu falei, isso não é Exatamente. jejum Eu intermitente. sabia que a gente ia tocar nesse assunto hoje. Isso que a gente fazia na época que a gente ia pra balada, meu. A gente saía pra balada, voltava 4 da manhã, comia um podrão na rua, dormia até 4 horas da tarde e almoçava. Exato. Então, assim, isso aí não tem absolutamente nada de fisiológico ou de correlação, inclusive com o ciclo circadiano de alguns Eu ia falar hormônios. isso, que eu sei que você estuda isso também, você, o Valentim, que também está na nossa pós, falando justamente disso, né, de cronobiologia. Então, exatamente, né? E tem uma cronobiologia intestinal também, viu, gente? Que também influencia no aproveitamento desse alimento. Então, o que você acha que daria para encaixar um jejum num tratamento de um paciente com síndrome metabólica? Primeiro, o jejum é para ser feito no período noturno, que é quando normalmente nós não teríamos que comer. Nós somos animais de hábito diurno, ponto. Outra questão, comer e depois dormir. Se eu estou dormindo, sono, escuro absoluto, melatonina, que não é um hormônio simplesinho, um hormônio para dormir, toma melatonina que é balinha de dormir, não. Melatonina gera resistência insulínica. Por quê? Porque é óbvio, durante o período noturno que eu estou dormindo, eu não quero que a insulina atue, que a insulina faz o quê? Estoca as coisas, né? Eu quero mobilizar o que eu estou estocado para poder manter as minhas funções vitais. Então, a associação carboidrato, insulina com melatonina não dá certo. Tá? Então, a melatonina gera uma resistência insulínica natural. Então, qual que é a orientação que a gente tem, inclusive numa revisão recente? Primeiro, se vai comer à noite, ter no mínimo 3 horas de diferença para o seu momento de deitar, para que a melatonina, quando subir, já tenha o mínimo de alimento possível circulando. E que a sua primeira refeição do dia seja após você se expor por pelo menos 1 hora à luz solar. Porque aí você baixou a melatonina para 0, e aí sim, seu corpo sabe que agora é hora de comer. E aí sim, faça a sua refeição, siga a dieta como tem que seguir, coma enquanto sentir fome. Fome não é algo para ser inibido, fome é algo fisiológico. A gente tem que inibir o comer compulsivo. Então, coma. Agora, respeite a questão dos horários. Por que as pessoas aí, tem um monte de estudos mostrando que pessoas que trabalham à noite, que dão plantão, têm maior incidência de câncer, têm maior incidência de um monte de problemas. Por quê? Nós não somos feitos para trabalhar ou fazer nada à noite, incluindo comer. Só que isso aqui, esse tanto de luz aqui, nos deixa, né, socializar, aí come, aí não sei o quê, e aí a gente já sabe o que vira. Exato. E eu tenho falado muito isso, porque eu não sou contra o jejum, não, mas o que eu vejo é um jejum muitas vezes feito de forma errada. E o Valentim, ele mostra muito interessante essa questão da melatonina levar à resistência insulínica, né? Ele mostra um estudo na aula dele de pessoas que foram mantidas recebendo um soro glicosado, né, por 24 horas, né, e como a glicemia se comportou durante o dia exatamente na mesma velocidade de infusão, a mesma quantidade de calorias, né, a partir da glicose, e como a glicemia se comportou durante o dia e durante a noite. Então, durante a noite, a mesma quantidade de glicose leva a um pico de glicemia muito maior do que durante o dia, justamente porque durante a noite a gente tem uma limitação pela melatonina, mas saibam vocês que o sistema digestivo também trabalha da mesma forma. Como o Bruno falou, o ser humano é um animal diurno, porque o nosso predador é noturno, que é o felino. Então, a gente, durante a noite, se escondia na caverna para fugir do predador. Então, durante a noite, a gente não saía para comer, a gente não preparava comida, a gente não caçava, mesmo porque nem somos adaptados do ponto de vista até da visão para caça noturna, né?
E, além disso, nem evacuava, né? Isso é uma das coisas que a gente fala na aula também de cronobiologia, né? O intestino não funciona durante a noite, justamente para não chamar a atenção do predador. Então, durante a noite, eu também tenho inibição de todos os processos digestivos, tanto o processo de digestão, quanto o processo de absorção, quanto o processo de imunidade intestinal. Então, deixe o intestino quieto durante a noite, porque ele não trabalha bem durante a noite. Ele só vai trabalhar bem durante o dia. E principalmente no período da manhã, e isso que o Bruno falou é importantíssimo, 1 hora depois que se expôs ao sol, porque ali eu tenho todas as dicas ambientais de que o dia começou. E aí eu vou ativar transporte transmembrana, tanto para a produção de enzimas quanto para a absorção de nutrientes, porque é no período da manhã que eu tenho mais funcionamento fisiológico do sistema digestivo. E aí, o que o pessoal que está fazendo jejum faz? Eu vou lá e como às 10 da noite e vou quebrar o meu jejum na hora do almoço, justamente quando essa energia começa a cair. Aí. Exatamente. É uma inversão total. E a gente fica pasmo, assim, de pessoas que se queixam, né, de que dormem mal porque tem refluxo. A gente só pede para antecipar um pouquinho a refeição, a pessoa diz que melhorou. E estava tomando lá prazol, não sei o que, não sei o que, mas ninguém orientou ela, falou assim, escuta, para de comer mais cedo. Pois é. Se a pessoa come no período noturno, principalmente grandes volumes, né? Além dela distender o estômago e favorecer do ponto de vista físico, né? O refluxo, ela ainda vai ter um processo digestivo muito mais demorado. E justamente por isso aumenta a chance de fermentação, produção de gases, distensão do sistema digestivo, aumento da população microbiana, né? Fomenta a disbiose, que por sua vez fomenta a inflamação, que por sua vez também causa os processos de obesidade, a apneia do sono, né? Olha quanta coisa que fica alterada porque a pessoa come tarde da noite. Então, o jejum ele deve servir como uma das estratégias para restrição calórica. Exato. Mas se feito direito, né, Bruno? Sim. E tem gente que, mesmo se orientando com relação ao horário, ele obedece isso, ele acha que ali de 8 às 18 ele pode comer o mundo, porque a partir das 18 ele não vai comer nada, e o médico falou, não, eu tenho que fazer jejum das 18 às 8, vamos supor, então de 8 da manhã até às 18 eu posso comer o que eu quiser até morrer. Né? E aí não dá certo, como eu tive paciente que fez isso, e ele falou assim, não, fiz tudo certinho e não deu nada. Né? Então, é o que eu falo, o radicalismo, obviamente, não funciona, não é receita de bolo para todo mundo, não, mas são estratégias que a gente, tendo conhecimento, a gente tem mais opções de tratar as pessoas e ver o que funciona para cada um, sem precisar de loucura, sem precisar de se abster, de conviver com as pessoas, de ter uma vida social, de curtir uma comida gostosa mesmo de vez em quando, que faz parte, a gente merece. Não precisa ser sofrido, né? O processo em si não tem que ser penoso, sofrido, não tem que exigir de você um esforço emocional, principalmente, porque não dura. E isso aí que eu ia falar, não se sustenta, né? Não dura, e aí a pessoa fica assim, vendo, eu preciso perder 20 quilos, ela fica lá vendo que faltam ainda tantos quilos, aí parece que quando chegar lá, perdi os 20, estou livre de tudo que eu aprendi nesse período, e aí volta aos hábitos todos de novo. E aí pronto, aí fica esse efeito sanfona, e aí cada vez que vai perder é mais difícil do que a vez anterior. Exato. E a gente vai ficando mais velho também, né? Sem paciência, cheio com mais obrigações e com menos saúde. Exato. Maravilhoso, Bruno. A gente pegou, então, gente, a gente já conseguiu aqui em 1 hora fazer um resumão de síndrome metabólica, o quanto o sistema digestivo participa desse processo, atenção aos hormônios intestinais, para quem quiser estudar, e a gente tem uma aula disso aqui na pós, vai ser o novo tema aí para frente, né, relativo à síndrome metabólica e emagrecimento, atenção à microbiota, atenção à cronobiologia, os horários de refeições, atenção à aplicação do jejum, que pode ser uma boa estratégia, desde que feito de forma adequada, que nada é para todo mundo, né? E que
ainda sabemos que quando a gente tem em vista a diminuição de peso, a redução de carboidratos simples e de má qualidade, carboidratos sem o acompanhamento de fibras, também num volume restrito, também, se não fizer uma dieta assim, dificilmente você vai conseguir perder peso, diminuir a resistência insulínica e, principalmente, manter. Na manutenção de peso, muito importante a atividade física, principalmente os exercícios resistidos, e ter em mente que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de estilo de vida. Mais alguma coisa, Bruno? Nada, perfeito. Resumiu brilhantemente tudo que a gente falou aqui em 1 hora. Lindo. Então tá bom, meu querido, muito obrigada. Agora, né, gente, chegou a hora de secretar a melatonina, apagar as luzes Isso, e não comer mais, né? Por favor. Larga o celular, a pessoa vai deitar com o celular na cara, aquela luzinha ali inibe 60% de melatonina que a gente produz, tá? Para quem está pensando em deitar com o celular na mão, então larga esse negócio. Larga esse troço aí e desliga o celular na hora da refeição também, por favor, tá bom? Um beijo, meus queridos. Obrigada, Bruno. Amanhã Beijão. nós estamos de volta com outros. Amanhã, depois, a gente vai ter live aí a semana inteira para a gente falar de sistema digestivo, da pós também, mas distribuir conhecimento, que é o que a gente gosta de fazer. Muito obrigada, meu querido. Boa noite. Beijão. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, boa noite a todos.